E nós estamos iniciando mais um mês aqui. Você já percebeu que todo mês nós temos um tema diferente, sempre relacionado ao nosso ISCA, né? Impactar, servir, comunicar e amar. E nós estamos aqui no trimestre da letra S, né? De servir. E nós queremos falar sobre mãos que curam. Marcos capítulo 1, nós vamos ler o verso 40, a partir do verso 40. O texto diz assim, ó: um leproso veio e ajoelhou-se diante de Jesus, implorando para ser curado. Se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão e tocou nele. Eu quero, respondeu. Seja curado e fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu e o homem foi curado. Então, Jesus se despediu dele com uma forte advertência: não conte isso para ninguém. Vai e apresente-se ao sacerdote para que ele o examine. Leve a oferta que a lei de Moisés exige pela sua purificação, e isso servirá como testemunho. Feche seus olhos mais uma vez. Obrigado, Deus, pela tua palavra, e que mais uma vez o Senhor fale conosco aquilo que nós precisamos ouvir nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu imagino, eu penso que hoje tem gente aqui que está em carne viva. Tem gente que está sofrendo, e talvez ninguém note, talvez ninguém vê, ninguém toca, ninguém nem percebe. Você já se sentiu assim, às vezes ferido, mas funcional, quebrado por dentro, mas ainda assim sorrindo, servindo, mas sangrando, fazendo o que tem que fazer, mas por dentro você espera que alguém olhe para você e diga: será que ele ainda está vivo? Há nessa manhã pessoas que sofrem de doenças invisíveis, doenças que não aparecem num exame de sangue, doenças que não deixam manchas na pele, mas doenças que deixam um buraco no peito, uma ferida que sangra, que vazam a esperança, desmontam a sua identidade, e ela vai matando aos poucos. É por isso que nós estamos aqui hoje. Nós começamos esse mês, e o tema que nós escolhemos não é um tema leve, não é um tema comum, não é um tema opcional, mas nós iniciamos o mês de cura, mas não uma cura assim rasa, uma cura instantânea, superficial. Nós estamos falando sobre mãos que curam, porque o serviço, ele vai além do físico, vai além de orar pela dor nas costas, além de orar por uma febre, além de passar um óleo e seguir no culto. Nós queremos falar de algo mais profundo, porque cura no reino de Deus é coisa de profundidade, cura é coisa de espírito, é coisa de eternidade. E quando o amor e o poder de Deus, eles se encontram na alma de alguém, ele ressuscita aquela pessoa que está morta por dentro, aquela pessoa que está apática por dentro. Então nós estamos falando aqui de vidas restauradas, de corações que eram quebrados, agora colados pelo Espírito Santo, almas que antes estavam machucadas, recebendo um toque, que o tempo não consegue dar esse toque. Então é esse tipo de cura que Jesus ele nos oferece. É essa cura que você pode receber hoje, nessa manhã. O texto que nós lemos, a Bíblia nos leva a uma cena. É interessante que ele nos leva a um homem sem nome. O texto apenas diz que o corpo dele está tomado pela lepra. E eu imagino que o coração tomado pela solidão. Era alguém que estava condenado à margem, rejeitado pela religião, evitado pela sociedade, mas naquele dia ele ousou se aproximar. E ele fez uma oração muito simples. Ele disse a Jesus: se quiseres, pode me purificar. E o que Jesus fez em seguida mudou toda a história, mudou o curso da história desse homem, porque ele tocou, mas ele não apenas curou, ele restaurou, ele ressignificou aquele homem, ele reintegrou aquele homem. Você entende? Ele redefiniu a história dele. Jesus tocou um corpo doente, mas o que ele curou foi uma alma que estava esquecida.
Então eu aprendo nesse texto pelo menos 3 lições importantes para que eu e você possamos sair daqui e entender que as nossas mãos curam. Então, em primeiro lugar, eu queria que você tomasse nota. Anote isso. Em primeiro lugar, mãos que curam se aproxima daqueles que são rejeitados. Deixa eu te perguntar, seja bem sincero agora para responder. Não precisa responder para mim, mas responda aí no seu coração. Quantas vezes você já se sentiu invisível? Quantas vezes você entrou em um ambiente, até mesmo aqui, sentou no último banco da igreja, ouviu os louvores, acompanhou a pregação, mas por dentro estava ali gritando: será que alguém pode me enxergar? Será que alguém me vê nesse lugar? O texto que nós lemos aqui em Marcos capítulo 1, verso 40, ele diz: um leproso veio, ajoelhou-se diante de Jesus. Essa frase, que pode aqui muitas vezes passar despercebida, ela esconde uma dor, ela esconde, na verdade, um grito. Na verdade, essa frase aqui para mim é um grito. Imagina comigo essa cena aqui: Jesus está pregando, tem uma multidão, gente apertando Jesus, e aí chega um homem, coberto de trapos, com o dedo ali todo corroído, a pele deformada, o cheiro dele insuportável, e com certeza a sua alma em frangalhos, e ele caminhando lentamente entre as pessoas que se afastam dele, como se ele carregasse a morte. Imagina essa cena, as mães puxando seus filhos, os religiosos virando o seu rosto, e alguém no meio da multidão ainda gritando: olha o imundo passando, olha o imundo, porque esse era o protocolo. O leproso, ele não podia chegar perto de ninguém, ele era perigoso, ele era proibido, ele era impuro, mas o texto diz que ele foi, mesmo sendo rejeitado pela sociedade, mesmo sendo ignorado pelo sacerdote, mesmo até esquecido por seus amigos, ele ousa se aproximar de Jesus. Um homem que não deveria estar ali, um homem que sabia que era proibido o que ele estava fazendo, um homem que sabia que ele era indesejado, ele sabia que ele era rejeitado, mesmo assim ele foi. Ele se aproximou, ele se ajoelhou, ele implorou, e aí ele disse para Deus assim, para Jesus: se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo. Queridos, no contexto bíblico, eu quero que você entenda o que está acontecendo aqui. Leproso não era apenas uma questão de saúde pública, era uma questão de sentença social, uma sentença espiritual. Se você voltar lá na Bíblia, segundo o texto de Levítico, capítulo 13, um leproso era alguém imundo. Segundo a lei, ele deveria ser isolado. Segundo a cultura, ele deveria ser esquecido. A sociedade olhava ele como um morto-vivo. Segundo todas as pessoas, odiavam ter que conviver com alguém leproso. Ele não podia entrar em Jerusalém, ele não podia tocar em ninguém, ele não podia ser tocado por ninguém, porque quem tocasse ficaria impuro. Ele tinha que andar de cabeça baixa, ele tinha que andar vestido de trapos, e ele mesmo tinha que andar no meio da multidão, batendo no peito, dizendo: imundo, o imundo está passando, para que todo mundo se afastasse dele. Você consegue imaginar o que isso fazia com o coração dele, com a alma desse homem? Não era só a sua carne no corpo que apodrecia, mas também o seu coração apodrecia junto. Você consegue imaginar como que era viver nesse tempo onde a lepra era considerada algo nojento, impuro, que você tinha que gritar, você mesmo dizer: eu sou impuro? E lendo esse texto, eu penso nos dias de hoje, porque a lepra, ela se esconde melhor ainda, porque a lepra hoje, ela não destrói a nossa pele, ela corrói a nossa alma. Pessoas que entram na igreja, pessoas que estão aqui nessa manhã, pessoas que entram e saem todos os domingos, mas ainda se sentem invisíveis. Pessoas que cantam no culto, mas silenciosamente estão gritando por socorro. Gente que até parece ser forte, mas está ali apodrecendo por dentro. São os leprosos modernos. Sabe, a moça que sofreu um aborto e nunca conseguiu contar para ninguém, o rapaz que foi abusado e carrega isso como um segredo sujo, não quer que ninguém saiba, o crente que vive em pecado, um pecado escondido,
com medo de ser descoberto. O pai de família que se sente culpado por ter fracassado. Aquele adolescente que se sente um erro, que se sente desprezado. É quem vem ao culto, mas se sente até rejeitado por Deus. É quem ora, jejua, serve, mas lá dentro acha que Deus não tolera, que Deus não deseja. Mas eu quero te chamar a atenção para o texto de Marcos. O texto de Marcos diz assim: um leproso veio. E aqui eu acho que é um milagre oculto. Por que oculto? Porque é uma coisa que a gente nem percebe às vezes, passa desapercebido aos nossos olhos. Esse homem, ele não morreu ao se aproximar. Porque se fosse qualquer outro rabino, se fosse qualquer outro líder religioso, só o fato dele ter a ousadia de se aproximar, ele teria sido apedrejado. Mas ele não estava diante de qualquer homem, ele estava diante de Jesus. E Jesus, ele não tem nojo da dor. Jesus, ele não se afasta da ferida. Jesus, ele não rejeita o quebrado. Ele não se escandaliza com o nosso passado. Pelo contrário, Jesus é o único que, quando você se aproxima, ele não se afasta. Na verdade, ele se move em sua direção. Agora escute com atenção isso. Eu e você, nós também precisamos nos aproximar. Mesmo com as nossas feridas, mesmo com as nossas marcas, mesmo com a nossa história, com o nosso passado, mesmo com essa lepra emocional, essa lepra espiritual, eu e você, nós precisamos ir até Jesus. Porque as mãos de Jesus, ela ainda está estendida àqueles que se sentem rejeitados. As mãos de Jesus ainda estão estendidas para mim e para você. Mas nesse texto a gente percebe que é uma condição. Eu e você, nós precisamos sair do esconderijo. Nós temos que romper com medo, temos que abrir mão do nosso orgulho e temos que dar um passo. Você consegue imaginar o que aquele homem sentiu? Quando ele chega perto de Jesus e Jesus não recua. Quando ele chega perto de Jesus e Jesus não grita: olha o imundo. Quando o próprio Jesus não o julgou, mas olhou ele nos olhos. E eu penso que aqui é o milagre oculto. Esse foi o primeiro milagre. Cura, ela não começou no toque, mas ela começa com o olhar de Jesus, com a aproximação de Jesus. E hoje Deus está aqui ainda olhando para mim e para você. Ele não quer a nossa performance, Ele quer o nosso coração ferido. Ele nos quer por inteiro, inclusive aquilo que você esconde, inclusive aquilo que você não quer que ninguém veja. Hoje, antes da ceia, antes de partirmos o pão e tomarmos o cálice, Deus, Ele quer nos tocar, mas com o seu olhar. Eu e você precisamos hoje fazer como o leproso, deixar o esconderijo, deixar estar ali no esquecimento, romper com a vergonha, cair de joelhos diante de Deus e falar: Senhor, se Tu quiseres, você pode me deixar limpo. E a resposta de Jesus para mim e para você nessa manhã é: eu quero. Porque as mãos que curam ainda se aproximam dos rejeitados. As mãos que curam ainda estão disponíveis para mim e para você. Então a primeira lição que eu aprendo nesse texto é que as mãos que curam, elas se aproximam dos rejeitados. Então, se você está anotando, anote isso. Em segundo lugar, mãos que curam, tocam com compaixão profunda. Olha mais uma vez aí Marcos, deixa a sua Bíblia aberta, Marcos capítulo 1, verso 41, acompanhe comigo aí o texto. Olha o que diz assim, na minha versão diz assim, ó: cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão e tocou nele. Deixa eu te perguntar mais uma vez, você consegue se lembrar a última vez que alguém tocou em você e que você sentiu alguma coisa diferente? Sabe, aquele toque sem pressa, sem julgamento, aquele toque sem nojo, sem nenhuma condição, um toque de verdade, um toque de presença, um toque de cura. Sabe o que é interessante no texto? É que o leproso, ele não pediu um toque. O leproso, ele pediu uma purificação, mas Jesus, ele fez mais do que ele pediu, ele tocou. E se você olhar no grego, essa palavra que tocou, não foi um esbarrão, não foi algo casual, não foi algo sem querer, foi intencional. Jesus, ele sabia o que ele estava fazendo, e agora Jesus estava ali prestes a chocar a multidão.
Ele estava prestes a ultrapassar a linha da lei. Ele estava prestes ali a assumir no seu corpo a impureza daquele homem. Porque tocar um leproso naquela época era teoricamente considerado impuro. Mas sabe qual que é a beleza do Evangelho? É que Jesus, ele não absorve a impureza, ele transfere pureza. Jesus, ele não pega lepra, ele entrega vida. Glória a Deus por isso. Esse é o Jesus que muitos ainda não conhecem. O Jesus que prefere tocar num leproso do que manter a sua reputação. Um Jesus que não protege da dor, mas se envolve com ela. É um Jesus que não só cura, mas sente e vive a sua dor. Nós lemos aqui o verso 41 que fala: cheio de compaixão. Outras versões dizem profundamente compadecido. No grego, essa palavra que ela expressa uma dor que vem das entranhas, uma dor que move ali nas vísceras. É como se ele tivesse com o coração gemendo pela dor daquele homem. Jesus, ele não se moveu pelo protocolo, mas ele se moveu pela dor que ele sentia, a dor que ele sabia que aquele homem estava sentindo. Agora pense nisso, aquele homem, anos sem ser tocado, anos sendo ignorado, anos sendo temido, se escondendo, porque só de ele existir já era um escândalo. Mas naquele dia, as mãos que formaram os céus, a mão que escreveu a lei, a mão que sustenta o mundo, desceu e tocou o homem que ninguém queria encostar. Essa é a beleza do Evangelho. Esse é o Deus que nos tocou nessa manhã, quando ninguém mais tocava, quando você se sentia sujo demais para estar na igreja, ferido, fedido, sei lá como, demais até para orar. Foi Ele, e sempre Ele que nos tocou. E talvez hoje você esteja aqui com a alma escondida, o corpo presente, mas o coração isolado. Como se diz, se as pessoas soubessem o que eu carrego, se as pessoas soubessem o que eu penso, se soubessem o que eu fiz. Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus sabe. E mesmo assim Ele quer te tocar. Mesmo sabendo quem você é, mesmo sabendo o que você fez, mesmo sabendo o que você carrega, a dor que insiste em fazer lágrimas rolarem, Deus está aqui e fala: eu quero te tocar. Nós vivemos uma geração que fala que é a geração do amor, coisa linda. Mas é uma geração que tem medo de tocar nos outros. Nós fazemos oração com emojis. Alguém fala assim: ore por mim, a gente manda a mãozinha. Eu não sei se a pessoa está orando, ela mandou um emoji. Se ela está orando ou não, eu não sei, mas a gente viveu e acostumou. A nossa oração agora se resume a um emoji. Nós respondemos crises de áudio com 10 segundos de texto, 10 segundos de áudio. Amém, né? Vamos orar, está difícil. Nós não temos nem paciência, a gente coloca logo em 2x, para ver se termina logo o pedido de oração de alguém. E nós, nesse tempo, nós nos tornamos mestre em evitar quem está desmoronando por dentro. Sabe por quê? Porque é mais fácil nós abraçarmos quem está limpo, é mais confortável orar por quem está bem. Mas o ministério de Jesus, ele começa tocando alguém que ninguém queria. Jesus, ele começa o seu ministério tocando o rejeitado, aquele que ninguém queria por perto. Nós, eu e você, não fomos chamados para admirar o milagre, nós fomos chamados para encarnar essa misericórdia, essa compaixão. As suas mãos estão limpas? Mas a pergunta não é se elas estão limpas, a pergunta é se elas estão disponíveis. Você ora pelos enfermos, toca os quebrantados? Porque esse é o nosso serviço como cristão. Tem muita gente, queridos, que não precisa de mais um sermão, precisa de um abraço de verdade, um olhar de compaixão, um toque de um amigo que diga assim: olha, meu querido, você ainda é amado, você ainda é querido. Tem muitos jovens hoje se mutilando, mulheres que estão morrendo emocionalmente, homens que estão desabando em silêncio, famílias inteiras que estão deslacerando.
E tudo o que eles precisam é de alguém que o toque com o Espírito Santo, que o toque com a mão de graça e diga: eu estou com você. Eu queria que você fizesse uma reflexão, sem pressa, sem máscara. Você já permitiu que Jesus tocasse na área que ainda fede no seu coração? Naquela área que você ainda tem medo de visitar, naquela dor antiga, sabe, naquela ferida mal cicatrizada, naquela vergonha que você nunca nomeou. Hoje o Espírito Santo, ele está nos estendendo a sua mão, mas ele não está estendendo a mão aqui para te acusar, ele está estendendo a mão para nos tocar com compaixão. Hoje é uma manhã de ceia, é quando Jesus partiu o pão, e ele fez isso com as mesmas mãos que tocaram o leproso. A mão que curou, a mão que foi furada, a mão que restaurou, é a mão que segurou o cálice da ira, por mim e por você. Essa é a mão, essa é a mesma mão, hoje que toca os nossos corações, com compaixão, com ternura, com restauração. A nossa oração essa manhã deve ser: Jesus, me toca onde ninguém mais tocou. E Ele vai, porque mãos que curam, eles tocam com compaixão profunda. Então nesse texto nós aprendemos que as mãos que curam se aproximam dos rejeitados, as mãos que curam tocam com compaixão profunda. E em terceiro lugar, para você que está anotando, mãos que curam liberam milagres que restauram identidade. Olha o texto aí mais uma vez de Marcos, no versículo 41, na parte B. Jesus, cheio de compaixão, ele fala: Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero. Respondeu: seja curado e fique limpo. Eu acho perfeita a colocação que o evangelista Marcos faz nesse texto, porque eu não sei se você consegue imaginar naquele período alguém esquecido, alguém à margem da sociedade, distante até mesmo do templo para adorar. Ele não é mais um adorador, ele não está mais perto da sua mãe para comemorar o dia das mães, ele não está mais perto dos filhos. Eu não sei quanto ele ficou leproso, se é desde a infância, nós não sabemos, mas sabemos que ele está ali à margem da sociedade. Então o texto diz: e Jesus olhou e disse: quero, fica limpo. 3 palavras apenas 3 palavras, mas ditas aqui com autoridade eterna, por aquele que criou o universo com uma palavra, e agora ele usa essa mesma voz para devolver uma dignidade a um homem que estava quebrado. A lepra na mesma hora foi embora, a doença que o excluía, a doença que o deformava, a doença que corroía a sua alma, simplesmente desapareceu. É isso que o texto diz. Mas esse não foi o maior milagre. O maior milagre foi Jesus ter devolvido esse homem ao mundo, foi devolver esse pai a uma família, esse filho a um convívio, esse adorador ao templo. Ele deu um nome à sua história. E agora esse homem não só recuperou a sua pele, mas ele recuperou o seu direito de viver, de estar em sociedade, de estar perto das pessoas. Você consegue perceber o que está acontecendo aqui? Jesus, ele não veio só apenas curar um corpo, ele veio restaurar a identidade. E quando ele estendeu a mão, ele estava dizendo: olha, você não é o que te aconteceu, você não é o que as pessoas dizem, você não é o que a religião te rotulou, você não é o imundo que estão gritando, você é o que eu declaro sobre você. E ele declarou: eu quero, fique limpo. E o céu nessa manhã está aqui ainda dizendo para mim e para você: eu quero. Ele está dizendo para mim e para você nessa manhã: eu quero. Você que já pensou em desistir, você que sente que já foi longe demais, ferido demais, impuro demais, marcado demais, Jesus está dizendo para mim e para você: eu quero. Você que vive carregando uma lepra invisível, uma lepra feita de culpa, feita de vergonha, de rejeição, uma lepra feita de fracasso, Deus está nos dizendo nessa manhã: eu quero que você ainda viva, eu ainda quero que você sempre fique limpo, eu quero isso sobre a sua vida. Você consegue imaginar isso? Eu gostaria de estar nesse dia, quando esse homem foi curado.
Imagina a mente daquele homem. Ele era acostumado a ouvir: saia daqui. Anos ouvindo: não toca. Anos ouvindo: você não pode. Anos ouvindo alguém gritar: olha, o imundo chegou. E agora ele ouve Jesus: eu quero, fica limpo. É como se Jesus estivesse dizendo: eu quero que você de volta. Eu quero você de volta à vida, eu quero você de volta à comunhão, eu quero você de volta ao seu propósito, eu quero você de volta servindo, eu quero você de volta fazendo aquilo que você foi chamado para fazer. Mas imagine a cena depois. Uma multidão estava perto de Jesus. Eu imagino que a multidão ficou em silêncio nesse horário, porque um leproso se aproximou de Jesus e Jesus tocou o próprio rosto, o próprio homem. Aí eu fico imaginando aquele homem se tocando, porque ele era leproso. Imagina ele tentando entender se aquilo era real, olhando para suas mãos que antes eram apodrecidas, agora estão restauradas. Não sei, o texto não diz, mas talvez ele chorou, talvez entre lágrimas ele estava rindo, talvez ele gritasse. Não sei o que aconteceu, não sei se ele caiu de joelho de novo. Mas o texto deixa muito claro que agora ele não era mais um leproso, ele era um homem tocado por Jesus. Então eu queria que você olhasse para você agora. Você ainda está se definindo pela lepra que carrega? Pelo erro que cometeu alguns anos atrás? Pela fase que você viveu e que te marcou? Pelaquela dor que você ainda não superou? Nós estamos diante da mesa do Senhor. A ceia é o grito de Jesus dizendo: você não é o que te feriu, você é o que eu curei. Hoje Jesus quer mais do que curar o nosso corpo. Ele quer restaurar a nossa identidade. Ele quer nos lembrar quem eu e você somos nele. E você não é um derrotado, você não é um erro, você não é um caso perdido. Mas a Bíblia diz que você é um filho amado, escolhido, resgatado, perdoado, tocado, purificado, restaurado, chamado para viver novamente. E quando ele diz aqui: fica limpo, o inferno ele se cala, a lepra ela cai por terra, a vergonha ela é arrancada e a glória de Cristo volta a brilhar no seu rosto, porque ele disse: eu quero, fica limpo. Então hoje, antes de você comer do pão, antes de beber do cálice, receba esse toque de Jesus, receba essa voz, receba essa cura, receba essa graça de Deus, porque a mesma mão que tocou aquele leproso está nos tocando nessa manhã, tocando a sua vida. Escute a voz dele sobre a sua vida hoje: eu quero, fique limpo. As mãos que curaram o leproso são as mesmas que partiram o pão, são as mesmas que cravaram numa cruz por mim e por você. Então, ao participarmos da ceia, entenda isso: a ceia é dos limpos, ela não é dos perfeitos, mas ela é daqueles que são tocados por Jesus. Eu quero encerrar perguntando para você uma coisa. Você se lembra como que começou essa história aqui? Nós lemos aqui Marcos capítulo 1. Nós começamos com um homem sem nome, sem toque, sem dignidade, sem esperança. A lepra não tinha só destruído a sua carne, mas tinha destruído a sua alma, isolando essa pessoa. E talvez você nunca tenha tido lepra no seu corpo, mas sabe exatamente o que é viver rejeitado, escondido, manchado, rotulado, desqualificado. Talvez você saiba isso. E tem gente aqui que já se acostumou a viver com as feridas velhas, as memórias sujas, os pecados não confessados, a identidade distorcida. Tem muita gente aqui que já aprendeu a sorrir por fora, mas está morrendo por dentro. Você já aprendeu a ser forte onde ninguém olha, até sangrar onde ninguém está vendo. Mas escute o que eu vou te dizer, escute com a alma agora. Jesus, ele ainda toca leprosos. Jesus, ele ainda se aproxima de quem todos evitam. Ele ainda toca onde ninguém quer encostar. Ele ainda diz com a sua voz limpa e viva: eu quero, fique limpo. Mas eu e você precisamos decidir. Ou nós vamos sair desse culto do mesmo jeito e continuar vivendo com feridas abertas. Vai manter a sua lepra camuflada, talvez pela religião.
Ou podemos fazer igual a esse homem, sair do nosso esconderijo, romper com o nosso medo, cair de joelho e dizer: Jesus, se tu quiseres, me purifica. Porque essa é a mensagem de Deus para mim e para você. Eu sei que hoje tem pai aqui que está morrendo por dentro. Você lidera, você provê, você serve, mas lá dentro, lá no fundo está vazio, está seco. Tem mulher hoje que entrou aqui, que tem vivido um rótulo no coração. Alguém talvez disse para você que você nunca seria digna e você acreditou. Tem jovem hoje aqui que sabe que não é mais salvo, que canta, mas não sente mais nada, que lê, mas não se conecta, que serve, mas está quebrado, está machucado. Hoje não é sobre vir à frente, é sobre voltar à vida. E eu e você precisamos entender isso. O toque de Jesus, ele cura o físico, mas ele não para aí, ele reconstrói quem nós somos. Ele não nos toca para nos tornar um religioso, mas ele nos toca para nos devolver a vida, para nos devolver a essa sociedade. Porque o leproso, ele voltou à sociedade. O leproso voltou a ser pai. O leproso voltou a ser filho, voltou a ser adorador, voltou a ser homem. E Jesus hoje, ele quer nos devolver a você mesmo, devolver a nossa honra, devolver a nossa dignidade, devolver aquilo que tem nos machucado, que tem nos distanciado das pessoas, devolver a nossa alegria. Então, se você está aqui hoje e ainda não entregou a sua vida para Jesus, ou se você afastou e já não sente mais que pertence a esse lugar, quero te dizer que hoje é a manhã de salvação. Esse toque é para você, esse amor é para você, essa cruz, ela foi em seu lugar, e Jesus ainda está dizendo para mim e para você nessa manhã: eu quero. E se você disser hoje: eu também quero, o céu vai descer sobre a sua vida, e você vai nascer de novo. Você vai ser tocado, você vai ser limpo, você vai ser perdoado. Então, se você quer entregar a sua vida ao Senhor, eu quero orar com você. E se você está nessa igreja há algum tempo, se você já tem caminhado há muitos anos na presença do Senhor, talvez você se sente invisível aqui, não sei, mas quantas áreas da sua vida ainda estão leprosas? Você que serve nessa igreja, você que já está num PG, você que já vem à IBD, vem no culto fôlego, quantas partes do seu coração você ainda não deixou Jesus tocar? Eu estou falando com você que tem ministério, mas perdeu a sensibilidade. Você serve, mas a alma está ali endurecida. Hoje é dia de quebrar essa couraça. Hoje é dia de voltar ao altar, voltar a chorar, voltar a ser inteiro. Se é isso que você quer, eu gostaria de convidar você a ficar em pé nesse momento. Se você quer esse toque da restauração, se você quer essa restauração completa, eu quero fazer um convite especial para você, para que você venha até o altar. Você que sangra calado, que grita por dentro, que está em carne viva e não consegue sair dessa solução, eu queria convidar você a sair do seu lugar. Venha, porque as mãos que curam leprosos ainda estão estendidas para mim e para você.